É comum que os pacientes, durante a experiência de quase morte, entrem em contato com entes queridos com quem tinham fortes laços afetivos, já falecidos, e os reencontrem. Mais uma prova de que a morte não existe. Pacientes que reanimei já me disseram: "O senhor me prejudicou ao me reanimar." O senhor não sabe como é prazeroso, delicioso e extraordinário o que se vive na outra dimensão energética. A morte é uma transição para outra dimensão energética. Deixamos o estojo, a capa, a parte material, nós a devolvemos porque o universo nos emprestou. Mas a nossa essência autêntica, o que nos torna únicos e exclusivos, isso perdura eternamente. Nunca na dimensão humana o Senhor chegará ao limiar do amor extraordinário que se vê na outra dimensão. E estou aqui nada mais nada menos do que com uma pessoa que sempre quis entrevistar, o Dr. Sansara. Doutor, obrigado por estar conosco. É um prazer para mim poder compartilhar com o senhor, bem, nossos pontos de vista, nossa mensagem, que estou convencido e sei que coincide em muitos pontos. Doutor, antes de começar, sei que o senhor planeja vir à América Latina e vem mesmo à América Latina. Virá à América do Sul em breve para trazer essa mensagem, mas quero que conte para todo o público como o senhor começou a se aproximar dos temas da CQM como médico. O que aconteceu? Minha formação como médico na Faculdade de Medicina era totalmente fundamentada no método científico cartesiano e newtoniano, que estuda o mundo macroscópico e objetivo e que se baseia em uma ontologia materialista, ou seja, considera a matéria como o elemento estrutural básico do universo. Com essa visão materialista, definimos o ser humano como corpo, que é matéria e mente, com todas as atividades mentais que são anímicas e não têm substrato material. Aqui podemos incluir emoções, sentimentos, pensamentos, lembranças, memória, consciência. O método científico considera que toda essa atividade mental é um epifenómeno, ou seja, que depende totalmente da atividade metabólica neuronal dos nossos 85 bilhões de neurónios cerebrais. Por essa razão, o próprio René Descartes, um dos pais do método científico, definiu a vida com uma frase que entrou para a história: penso, logo existo. Mas isso também implica que a morte física, segundo a segunda lei da termodinâmica, que dita que tudo tende inevitavelmente à desordem, à entropia, a morte significa a morte física, a morte neuronal. Deixo de pensar, deixo de existir. A formação que recebi e a que dava, agora não dou mais, aos meus alunos na Faculdade de Medicina como professor de cirurgia, é que a morte física é o fim da nossa existência. Com a morte física tudo acabava, mas a vida às vezes nos reserva surpresas. E como cirurgião, atendendo pacientes no que definimos como morte clínica, as que atendemos por traumatismos, hemorragias, choque séptico, inclusive por complicações graves em cirurgias muito complexas, bem, atendi pacientes que definimos como morte clínica, ou seja, pacientes que estão clinicamente mortos, com parada cardíaca, parada respiratória, sem reflexo, sem atividade mental. Nesses pacientes, aplicamos as medidas de reanimação cardiorrespiratória, que hoje estão muito bem protocoladas e em alguns deles, no primeiro minuto, chegamos a recuperar até 35% das mortes clínicas. Eu os opero se tiverem hemorragias causadoras da morte clínica, e os que se recuperam, bem, me relataram uma série de vivências e experiências que coincidiam exatamente com o tempo em que estavam clinicamente mortos, objetivado. Com eletrocardiograma plano, sem atividade cardíaca, e eletroencefalograma que fica plano a partir dos 20, 30 segundos da parada cardíaca, ou seja, não havia atividade mental, me relataram uma série de vivências e experiências que me chamaram muito a atenção porque era um novo paradigma.
não apresentava qualquer tipo de correlação com os princípios fundamentais do método científico. Eu investiguei isso de forma muito aprofundada e percebi que eram classificadas como experiências de quase morte. São fenómenos extremamente frequentes e existem milhares de casos documentados que possuem características próprias, apresentam uma estruturação lógica e os mesmos elementos se repetem em diferentes pacientes. O paciente se lembra a vida toda, inclusive quanto mais tempo passa, mais presente fica e causam um impacto psicológico muito importante nos pacientes. Eu gostaria de lhe perguntar sobre esses momentos em que o senhor mudou diante da evidência. Ou seja, queria que nos contasse se o senhor tem algum desses pacientes que de alguma forma o fizeram se conectar com esse outro mundo, essa outra realidade, algum desses casos que o tenham impressionado. Sim, tenho vários. Olha, vou explicar um que me impactou, que às vezes até sonho com ele. Estava operando um câncer de esôfago. Faço muita cirurgia de esôfago e de pâncreas e coisas assim. Um câncer há anos, ainda não tínhamos tomografia naquela época, e a tomografia, a TC, a tomografia axial computadorizada, nos permite conhecer muito bem o estadiamento, ou seja, o grau de evolução do tumor, se está só no esôfago ou se já invade as estruturas. Antigamente não tínhamos isso, fazíamos tomografias convencionais. Operei esse paciente, fiz uma operação chamada Ivor Lewis, que é pega-se o estômago, faz-se um tubo, retira-se todo o esôfago e sobe-se o estômago. Fiz o tubo com o estômago e então coloca-se o paciente de lado e faz-se uma toracotomia. Naquela época ainda não tínhamos a videocirurgia, a laparoscopia, a toracoscopia, não existia isso ainda. Veja só há quantos anos. Toracotomia, abri o quinto espaço, vê-se o coração, o pulmão é afastado, vê-se o esôfago, o câncer. Liberei e o câncer estava grudado na aorta torácica. E ao tentar descolá-lo, fez-se um buraco na aorta. O sangue expirou e chegou até a lâmpada. O paciente colapsou e morreu. O anestesista, rápido, que ele está hipotenso, bradicardia, e parou. O paciente morreu. Eu vi o coração ali na minha frente. Pum, pum, parou. Rapidamente pedi um clamp, coloca-se os dedos para tapar o buraco, um clamp. Coloquei um clamp na aorta e parei a hemorragia. Então peguei o coração e fiz massagem direta no coração. Dei uma injeção no coração, usei o desfibrilador, o paciente se recuperou. No pós-operatório, esse paciente, já recuperado, me disse um dia: doutor, queria falar com o senhor. Eu disse: puxa, eu estava passando visita com toda a minha equipe, sabe? Todos os médicos, enfermeiras, estudantes, alunos de Erasmus que eu tenho, né? Tenho gente que vem daqui da América do Sul, de Cuba e de outros lugares, faziam um estágio no meu serviço. Ele disse: não, é que é uma coisa particular. Bom, então eu disse, termino de passar visita em todos os pacientes e passo para vê-lo. E depois fui vê-lo e ele disse: sente-se. Sentei ao lado dele e tal. Ele disse: doutor, eu vi tudo. E eu já tinha experiência, pensei: meu Deus, este homem teve uma experiência de quase morte com todo o drama que estávamos vivendo. Ele disse: eu saí bruscamente, ouvi quando a anestesista disse: cuidado, rápido, que ele está ficando hipotenso em bradicardia. Eu vi o campo, o senhor estava com as mãos dentro, cheio de sangue. Colocava umas pinças ali, aspiradores, estavam passando sangue. O anestesista parou, pá. E vi como o senhor fazia massagem em mim e deu a injeção no meu coração. Disse: eu vi tudo. Ninguém disse nada a ele. Esse paciente disse: quando tudo se normalizou, eu vi como o coração começou a funcionar. Disse: quando isso se normalizou, eu entrei bruscamente de novo no meu corpo. Eles entram com certa brusquidão dizem que é pelas diferenças de frequência energética. Tudo é energia. O corpo vibra uma energia e a supraconsciência outra. E quando entra, há certa de coerência energética quântica e entram com certa brusquidão. Então, quando ele se recuperou, eu entrei. E então comentei, ele disse: sim, aconteceu isso, estava grudado na aorta. Expliquei: não sabíamos, não tínhamos recursos naqueles momentos. Não existia tomografia, nem existia ressonância magnética, nem o PET, a tomografia por emissão de pósitrons. Tudo isso não tínhamos nada. Fazíamos apenas tomografias convencionais. Na tomografia não vimos nada. Aconteceu, mas o senhor melhorou. É experiência, expliquei tudo. Eu disse: não comente isso, porque isso logicamente é uma coisa. Ele disse: mas doutor, me disse, a morte não existe. Disse: meu corpo, eu ouvi, está morto, parou tudo, eu vi. Eu estava plenamente vivo do lado de fora, soube de tudo, ouvi cada detalhe e vi tudo.
Isso é mais uma prova de que a morte não existe. São provas objetivas, dados devidamente certificados, entende? Outro caso, vou-lhe contar, que é muito curioso. Um menino de 4 anos tem uma crise de apendicite grave, chama-se apendicite gangrenosa. Perfura, causa uma peritonite difusa, gravíssimo, entra em quadro séptico, uma sepse, como se chama, levam-no correndo para o hospital, dão anestesia para operá-lo e na anestesia ele tem um choque séptico. E uma parada, uma morte clínica. Massagem, tudo, eles o recuperam, operam, vai para a UTI e no fim o menino se recupera e vai para casa. E já estando com os pais 4 anos, né, ele diz, papai, quando eu estive no hospital e mamãe, estive conversando com a minha irmãzinha. E os pais dizem, mas se não, você não tem nenhuma irmãzinha, só temos você, só temos um filho que é você. Ele diz, não, não. Quando eu estive lá, vi que você, na sua barriguinha, tinha a minha irmãzinha. Minha irmãzinha falou comigo e disse que a gente vai se ver. E depois ela foi embora. A mãe, apavorada, comentou e disse, tive uma gravidez antes do meu filho. Era uma menina e morreu antes disso. Nós nunca tínhamos dito nada ao menino e uma criança de apenas 4 anos nem sequer teria capacidade de entender. E, no entanto, esse menino explicou tudo isso. Como é que se explica uma coisa dessas? A mesma coisa, a supraconsciência não tem tempo, só está no momento atual. Ela vê o passado, presente e futuro. Viu o passado, viu a gravidez da mãe e viu a irmãzinha que morreu antes de nascer. Doutor, o senhor estava me falando das EQMs que têm características parecidas. Sim. E o fato é que o paciente se recorda. Quanto mais o tempo passa, mais vívida é essa lembrança, tornando-se presente no cotidiano e na memória dele. E isso gera um impacto psicológico muito forte, que altera a dinâmica de vida e a concepção existencial desse indivíduo. Eu acompanhei esses pacientes por muitos anos e pude testemunhar o impacto profundo que a vivência de uma experiência de quase morte realmente causa. O senhor escreveu este livro que vamos mostrar aqui agora, chama-se A Supraconsciência Existe. Vida após a morte. Doutor, eu queria que o senhor nos contasse alguma dessas vivências que seus pacientes relataram ou que algum deles narrou, que de certa forma fez o senhor mudar essa visão cartesiana por essa visão que o senhor nos mostra em seus livros. Com certeza. Para mim foi um choque. O médico, com a formação que recebe, e depois o cirurgião, que se baseia muito na morfologia e fisiologia, tudo isso nos leva a uma visão muito materialista do ser humano. Mas quando eu vivi isso, me chamou muito a atenção. Comecei a pesquisar com grande profundidade. E as experiências de quase morte nada mais são do que um contato, já que a nossa falsa identidade, que é o ego, eu chamo de o não eu, a nossa falsa identidade, é inibida. Então, em certas pessoas que têm uma experiência de quase morte, manifesta-se a nossa autêntica identidade existencial, que é a supraconsciência ou espírito, como diz a Igreja, que é holística em relação à consciência primária. Chame de consciência primária, chame de origem de todas as religiões, conforme cada povo, e a idiosincrasia de cada cultura chamam de Deus, Jeová, Alá, Brahma, Tao, registro acástico, como quiser. Mas existe uma consciência primária. E essa nossa supraconsciência é holística. Holística vem do termo fractal, descrito por Mandelbrot, um matemático da Universidade de Yale, que diz que o todo, o holograma total, que seria a consciência primária, é formado por múltiplas frações, daí vem o nome fractal, com a particularidade de que cada uma das frações tem as propriedades do todo. As propriedades da consciência primária são onipresença, eternidade. Onisciência sabe tudo. Manifesta-se no ser humano através da intuição. E a onipotência pode tudo. A criatividade, a obra de arte é uma criação. Essas são manifestações holísticas da nossa supraconsciência. Doutor, e eu gostaria que o senhor nos contasse algum desses casos que o senhor teve como médico de pacientes que disseram ter visto algo durante essas experiências, algum caso que tenha te chamado muito a atenção.
Sim, um dos meus casos me chamou muito a atenção, por exemplo, era uma paciente da área da saúde que trabalha no meu hospital. A gente se conhecia perfeitamente. Essa paciente sofreu um acidente gravíssimo e foi levada para o meu setor, no meu hospital. Naquele dia, eu era o chefe de plantão na emergência. Ela já teve uma parada cardiorrespiratória na ambulância. Os médicos da ambulância já fizeram as manobras de reanimação. Ela entrou na emergência, me chamaram, eu a atendi na hora, ela já estava em morte clínica, fizemos a reanimação cardiorrespiratória com massagem, punção intracardíaca com adrenalina, ventilação com oxigênio a 100%, choques com o desfibrilador, bicarbonato para compensar a acidose metabólica, o protocolo de reanimação cardiorrespiratória, e a enfermeira se recuperou em alguns minutos. Operei-a com hemoperitónio grave por lesão no baço e fígado. No pós, ela relatou uma experiência de quase morte completa. Mas o que me chamou a atenção foi o que você disse. Essa paciente estava em luto, tinha perdido a mãe há pouco tempo, alguns meses, e era muito ligada afetivamente a ela. É comum que os pacientes, durante a experiência de quase morte, entrem em contato com seres de quem eram muito próximos afetivamente, já falecidos, e os reencontrem. Esta paciente em questão acabou reencontrando a sua mãe. Ela me disse: doutor, eu consegui me comunicar telepaticamente com a minha querida mãe. Eu pude ver a minha mãe, eu pude abraçar a minha mãe. Ela me garantiu que está me esperando e que quando o meu ciclo finalmente terminar, nós iremos nos encontrar. Sabe o que ela me disse no final? Disse: doutor, a morte não existe. Eu estive com a minha mãe, estou sofrendo o luto e na experiência de quase morte eu estive abraçada à minha mãe. Tem casos espetaculares. Vou-te contar outro bem marcante. Veja só, um grande cientista teve uma experiência de quase morte por morte clínica e felizmente se recuperou. E depois de recuperado, em uma reunião de família, disseram: conte para nós sobre essa experiência de quase morte, pois eles não acreditavam muito no relato. Achavam que não passavam de alucinações, fenómenos estranhos devido ao sofrimento neuronal pela parada cardíaca. Ele descreveu a experiência típica, mas na verdade ele teve um contato. Ele disse: o que me chamou a atenção foi que contatei um senhor que eu não conhecia, mas ele demonstrou um grande afeto por mim e continuou explicando a experiência de quase morte. Quando terminou, a mãe disse: isso está comprovado. Disse: me conte todos os detalhes desse senhor que você viu. E ele descreveu todas as características desse senhor. E quando ele terminou, ela disse: você descobriu um segredo que eu queria levar para o túmulo. Não contei nem para o seu pai. O marido da mãe, ou seja, o pai desse cientista, tinha falecido. Não contei nem para ele. Aquele senhor é, na verdade, o seu verdadeiro pai biológico. Eu tive alguns, você já pode imaginar, alguns deslizes extraconjugais e é por isso que ele é o seu pai biológico. Aquele homem ficou tão chocado que decidiu procurar a família daquele senhor que ele tinha visto falecido durante a sua experiência de quase morte. Descobriu que ele tinha uma filha, conseguiu encontrá-la e explicou tudo o que sabia. A filha dele ficou tão surpresa quanto ele, fizeram exames de DNA e viram que são de fato irmãos biológicos. É realmente impressionante, doutor. É como se existisse um outro plano onde os mortos, de alguma forma, continuam vivos. E nessas chamadas EQM, as experiências de quase morte, que ocorrem quando alguém está gravemente doente, em estado crítico e é reanimado ou se recupera, será que eles estariam, por assim dizer, exatamente na fronteira? Exato, eles estão situados em uma dimensão energética diferente. É preciso diferenciar, de facto, a consciência, a alma e a supraconsciência ou o espírito. Trata-se, na verdade, de três coisas completamente distintas entre si. A consciência é produzida pela nossa atividade neuronal. Temos uma consciência local ou neuronal. Você vai me dizer: pode-me provar? Sim. Quando você inibe sua atividade neuronal, quando dorme ou se te dão um anestésico, você perde a consciência. Definimos a consciência como o conhecimento da nossa existência, das nossas reflexões e dos nossos atos. Quando você dorme, nem sabe quem é, nem pensa, nem nada. Nem nada. Inibiu os neurónios para que se recuperem,
estão em fase delta, como se chama no eletroencefalograma, e você não tem consciência local ou neuronal. Isso é a consciência local. No outro extremo está a supraconsciência, é o nosso espírito, nossa identidade autêntica, que é holística e, portanto, tem as propriedades, como dissemos, da consciência primária. É eterna, portanto, perdura após a morte física. E no meio está a alma. O que é a alma? A alma é o subconsciente de Freud, é a sua história, é o que você leva, é o que fez durante a vida, é o karma das filosofias orientais, é a lei de causa e efeito. Você é uma pessoa boa, ajuda as pessoas, tem um karma determinado. Uma pessoa má, que rouba, que mata, tem um karma diferente. E quando nós morremos, levamos a nossa supraconsciência, que é algo eterno, e levamos também o nosso karma, a nossa própria alma, ou seja, toda a nossa história. Doutor, o senhor teria este livro que eu estou segurando aqui na mão, O Ego e Supraconsciência? Recomendo a vocês, procurem no país onde estiverem, leiam Ciência e Espiritualidade. Mas eu queria perguntar, o senhor me falava sobre este livro que também tinha visto algo nas pessoas que estão moribundas, que chamamos de lucidez terminal, que são pessoas que estão muito doentes e de repente começam a dizer que estão sendo visitadas pelos familiares falecidos. Pode nos contar um pouco sobre isso? Eu, como chefe de um serviço de cirurgia importante em Barcelona, de 200 leitos, universitário e professor de cirurgia, temos universidade no hospital, pois recebemos pacientes de todo o país com patologias muito graves, muito câncer de esôfago, pâncreas, transplantes de fígado, etc, etc. Então, logicamente, na medicina nem sempre podemos curar. Vi muitas pessoas falecerem. Gostaria de ressaltar um ponto importante aqui, se me permite abrir um breve parêntese. Eu vi pessoas que partiram completamente dominadas pelo ego, com um egocentrismo imenso. E também vi pessoas que faleceram tendo plena consciência da sua supraconsciência, da sua realidade existencial e sabendo que a vida é apenas uma breve passagem. A diferença de comportamento diante da morte é espetacularmente diferente. Quem é dominado pelo ego tem um verdadeiro, não medo, pânico, porque o ego sabe, ou como é de origem material, que a morte física é o fim da sua existência. O ego desaparece com a morte física e isso o angustia de uma maneira tremenda. A angústia é tão grande que alguns doentes abriram a janela e se jogaram. E isso nos obrigou. No meu hospital, as janelas são hermeticamente fechadas, não podem ser abertas para evitar esses acidentes tristes e graves. Por outro lado, vi pacientes falecerem, como eu dizia, que compreendem sua autêntica realidade existencial. É uma verdadeira lição de vida poder testemunhar isso. Existe uma harmonia, uma paz, uma serenidade absoluta. Estão tão plenamente convencidos de que o que estão vivenciando é uma passagem para outra dimensão. A outra dimensão é tão boa que penso que doentes que reanimei me disseram: o senhor me prejudicou me reanimando, me trouxe de volta a este vale de lágrimas, a vida na dimensão humana. O senhor não sabe como é prazeroso, delicioso e extraordinário o que se vive na outra dimensão energética. Ou seja, para esses pacientes que já a conhecem, isso não passa de uma simples transição. E esses mesmos pacientes, sabe o que me dizem quando eu pergunto quem contatou a sua supraconsciência? O que significa para o senhor o ato de nascer? Você tem ideia de qual é a resposta que eles me dão? Diz: nascer é me introduzir num estojo, numa capa, num traje, que é matéria, é poeira de estrelas, que se formou há 13 bilhões e 800 milhões de anos no Big Bang, que o universo me empresta por um tempo para fazer um traje, para que eu entre com minha supraconsciência, faça meu caminho na dimensão humana. E quando terminei, pego o corpo e depois o devolvo ao universo. Não se perde um átomo, e eu passo para outra dimensão energética. Pois esses doentes, durante a passagem, alguns deles,
vi aspectos surpreendentes que agora entendo, antes não entendia, que deixam a família tremendamente surpresa. Pacientes que já estão na fase terminal, sedados, em situação já, pois os mantemos calminhos, sedados para evitar a angústia, a tensão e a dor, mas que bruscamente se sentam na cama e começam a falar voltados para os pés da cama. Logo após, ele diz aos familiares presentes: não viram a mãe de vocês, já falecida aqui, a esposa do paciente, que veio me consolar e ajudar na passagem? Isso é muito frequente. Prestem atenção no que direi. Falei muito sobre isso, pois no início me opus frontalmente a tudo. Diziam categoricamente que não passava de pseudociência. E, inclusive, me disseram: não se meta nestes assuntos que vai prejudicar sua carreira profissional e seu serviço como responsável por um serviço de cirurgia. As pessoas tinham medo de falar disso. Eram alucinações, era pseudociência. Agora que isso mudou radicalmente, falo com o pessoal dos cuidados intensivos, das unidades coronárias, e me dizem: doutor, o senhor não sabe a razão que tem. Os casos que vemos de doentes terminais em cuidados intensivos que bruscamente começam a falar de entes queridos que não estão ali. E outro aspecto chamativo que está sendo muito estudado pelos psicólogos, pelas escolas de psicologia de Viena, onde há uma grande tradição psicológica em Viena, a lucidez terminal. O que é a lucidez terminal? Já foram registrados mais de 20 casos distintos. Os psicólogos e os médicos que acompanham esses pacientes estão completamente perplexos com a situação. Trata-se de pacientes terminais, sofrendo de um quadro de Alzheimer extremamente avançado. Indivíduos que já não reconhecem absolutamente ninguém. Pessoas a quem você entrega um garfo e elas sequer sabem para que serve, não reconhecem mais ninguém e encontram-se em estágio terminal, seja pelo Alzheimer ou por causa de alguma outra patologia associada. E bruscamente esses pacientes começam a falar e demonstram que têm todo o conhecimento, dão conselhos aos familiares e medicamente é inexplicável pela destruição cerebral comprovada com ressonância magnética funcional. São doentes que estão há anos totalmente desconectados e no último momento recuperam toda a lucidez. Então, aqui já se demonstra outra coisa. Do ponto de vista médico, não é possível que seja a consciência local ou neuronal, a primeira que mencionei, porque temos lesões destrutivas cerebrais comprovadas com ressonância magnética que não permitem de jeito nenhum que tenham uma atividade. É de consciência normal. Há outra consciência que se manifesta no momento da passagem, o que eu disse, é a saída da nossa autêntica identidade que se desprende desta capa, deste traje. E o senhor tem este livro, volto a mencioná-lo, a supraconsciência existe. Seria essa outra consciência, digamos. O que o senhor está me contando é realmente impressionante, porque um paciente com Alzheimer terminal, o cérebro dele não de jeito funciona nenhum. igual, E, não tem memórias, ou seja, e quimicamente não pode. Há umas zonas cerebrais vistas por ressonância magnética, sobretudo no sistema límbico, o cérebro médio, que é o hipocampo, onde se tem, fundamentalmente se relaciona com a memória, que está muito destruído pelo depósito de uma proteína rara, que é a alfa-amiloide. Ou seja, há provas objetivas de que há uma doença degenerativa importante no cérebro que justifica a falta total de consciência desse doente. Faz anos que estão sem conhecimento, autoconhecimento, não conhecem nada. E quando estão prestes a falecer? No momento final, nos momentos finais, recuperam toda a lucidez. Tem mais de 20 casos nas escolas de psicologia de Viena. Chamam de lucidez terminal e não há como explicar isso com o materialismo médico normal. Quimicamente, isso seria algo impossível, Isso é mas, impossível. no entanto, acontece. Em relação ao que estávamos comentando, estou escrevendo um quarto livro que se chama O Trânsito, porque há uma série. Nossa sociedade é dominada por uns poderes fáticos, políticos, económicos e meios de comunicação que interessa que a sociedade não tenha uma autocrítica, seja mais como um rebanho, para que nos levem para onde quiserem. Não aceitam que haja autocrítica. Quando a gente conhece a nossa autêntica identidade, não se deixa enganar.
Doutor, voltando a isso que o senhor falava dos trânsitos, também me lembra esse título que vão poder conseguir e esse livro vai ser incrível. Você que está me vendo aí pode conseguir. Mas queria perguntar, doutor, o trânsito da vida para a morte é onde aparecem todos esses sinais, essas presenças e acontece a lucidez terminal. Na América Latina temos muitos casos nos hospitais. Quero comentar e o senhor, quero que me dê sua opinião. Pela primeira vez, isso para mim é uma honra contar o que acontece aqui, que o senhor me diga o que pensa. Em muitos hospitais, aqueles que estão lá moribundos em seus últimos momentos, dizem que às vezes que recebem a visita de um médico ou uma enfermeira que os cura, em muitos lugares, no México sobretudo, é muito comum essa história. Lá chamam às vezes de La Planchada, uma enfermeira que os cura e dizem que tira a dor e eles se vão. Então, os moribundos dizem ao próximo médico do outro turno: quem é essa enfermeira tão boa que me tratou tão bem, que me atendeu, que tirou a minha dor? E dizem: Cano, aqui não tem enfermeiras assim, essa não existe. É como se nesses momentos finais eles pudessem ver pessoas de outra realidade ou de uma dimensão que vem para auxiliá-los, como as enfermeiras que chamamos de fantasmas. O senhor já ouviu falar desses casos e o que pensa sobre isso? Eu não tenho experiência nesses casos e, portanto, eu posso dizer o que me contaram e o que li. Nossa supraconsciência, que é a nossa realidade existencial, que é uma energia sutil, que não podemos, nestes momentos, objetivá-la, não temos meios. Podemos ver seus efeitos, temos provas objetivas e provas objetivas com base científica da sua realidade. Esta supraconsciência é eterna, dissemos que é holística e pode-se manifestar de muitas maneiras. E uma das formas é se manifestar com os seres com os quais estava unido afetivamente ou tem uma certa relação afetiva com eles. E pode ser de muitas maneiras. Pode ser com a lucidez terminal, pode ser com as manifestações que eu disse, as manifestações dos moribundos, do que expressam. Pode ser que um ente querido se manifeste no momento final desta pessoa e que de alguma maneira tente ajudá-la em sua problemática física, nas dores, na ansiedade. É a mesma justificativa, é a colaboração ou manifestação da realidade existencial da supraconsciência e que, quando há laços afetivos, pode-se manifestar à pessoa que naquele momento está no trânsito, ajudá-la a fazer o trânsito de uma maneira, pois, mais, digamos, humanamente mais compreensível e mais fácil. Dizia isso do trânsito porque a esta sociedade atual, como eu comentava, interessa que exista um grande egocentrismo materialista, ou seja, que o ego material impere. Com o ego nunca seremos felizes, teremos momentos de prazer, mas nunca seremos felizes. Nunca seremos verdadeiramente livres, teremos apenas uma pseudo-liberdade, pois o ego busca constantemente a aprovação alheia, carecendo de autenticidade. Por isso, o ego sempre nos condiciona ao medo. E o maior temor do ego é, sem dúvida, o medo da morte. É por essa razão que querem que toda a sociedade viva em constante medo da morte. E então, continuamente estão-me dizendo: doutor, tenho muito medo da morte, me ajude. E a forma de ajudá-los é demonstrar que a morte não existe. A morte é um trânsito para outra dimensão energética. Deixamos o estojo, a capa, a parte material, a devolvemos porque o universo nos emprestou. Mas nossa autêntica essência, o que nos torna únicos e exclusivos, isso perdura eternamente. Então, isso é um trânsito para outra dimensão. Por isso o livro se chama O Trânsito. Quero eliminar a palavra morte. Não existe a morte existe na matéria. Eu, como médico, posso dizer que há morte traumática nas células, há apoptose nas células, outro tipo de morte nas células. Mas o ser humano como um todo íntegro, não existe a morte. É um trânsito para outra dimensão. E ter esse conhecimento, o Senhor não sabe a paz, serenidade e a coragem e possibilidades que dá ao ser humano para enfrentar o trânsito. Enfrenta de uma maneira totalmente diferente, como eu comentava anteriormente. Doutor, e sobre isso eu queria lhe perguntar. O senhor viveu como médico, a experiência de falar com pacientes que dizem que, quando estavam prestes a falecer, foram para outro lugar e voltaram. E tem a ver com o que o senhor está me contando. E o senhor teve muitos desses casos.
E o Senhor me diz: a morte não existe, não existe a morte. E muitas dessas pessoas vêm com lembranças impossíveis de outro lugar. E essas mesmas pessoas nos relatam que, de fato, existe essa outra realidade, um outro plano de existência. E quando elas finalmente retornam, e é aqui que surge a grande pergunta. Elas dizem que mudam, que o mundo ao redor, que antes era só material, já não tem o mesmo valor, que já não interessa tanto quanto dinheiro tenho numa conta, ou que quantas casas, ou se tenho um iate, muda essa perspectiva. O senhor também viu dessa forma? Totalmente. Olha, eu acompanhei esses pacientes durante anos que operei, que reanimei de uma morte clínica, e os acompanhei em consulta externa, porque me interessa muito ver o impacto psicológico. E então vi neles, em primeiro lugar, que se sentem muito incompreendidos. Para eles, a experiência que a morte proporciona é o que de mais importante aconteceu na vida deles, mas não podem contar. Agora podem começar a contar, porque as pessoas já estão se conscientizando, porque dizem que isso é bobagem, que são alucinações. Em segundo lugar, perdem totalmente o medo da morte. Já lhe falei daquela profissional de saúde. Doutor, se eu estive com a minha mãe, estou vivendo o luto. Na experiência, abracei minha mãe, conversamos, ela vive em outra dimensão. O luto agora é totalmente diferente. Outro aspecto, que é o que eu disse sobre o nascimento, para eles é entrar num estojo, não tem problema nenhum. E outra coisa que vi é que, ao conhecer sua realidade existencial, perdem o interesse pelo material. O material já não é um fim. Ou seja, a vida deles não se estrutura com a busca de sucesso, fama, riqueza, poder, domínio, mas o que buscam é o desenvolvimento do ser, buscar sua supraconsciência e agir de acordo com os princípios. São os arquétipos de Platão, Kant e Jung que dão dinâmicas vitais onde imperam empatia, altruísmo, bondade, justiça, amor e beleza. Para eles, esse material é apenas um meio de se viver. São pessoas que agradecem pelo muito que possuem. O egocêntrico diz, me falta isso, aquilo e mais aquilo. Eles dizem, sou grato por tudo que tenho, pois me sobram coisas. Tornam-se tremendamente empáticos, compreendem as pessoas, tornam-se muito intuitivos. A intuição é uma forma de precognição sem raciocínio lógico. Você saberá o que acontecerá diante de uma situação. É a sua supraconsciência, porque a supraconsciência, no plano astral, tem 3 características que não deve esquecer. Primeiro, comunicam-se por telepatia. Segundo, não existe espaço. Eles dizem, doutor, eu penso que quero estar nos antípodas, na Austrália, e no mesmo instante estou lá. E em terceiro lugar, não existe tempo. No mundo material, o tempo é linear, passado, presente e futuro. No mundo astral, só existe o momento atual, o agora, o presente. Por isso, quando explicam a experiência de quase morte e sua vida, explicam presente, passado e alguns o futuro. Veem tudo no mesmo instante. A intuição deles abrange tudo o que existe no presente. Nós, entre passado e futuro, não sabemos o que virá. Eles têm essa intuição porque enxergam o futuro no presente. Com o tempo, isso se torna algo puramente espiritual. São pessoas que têm uma grande tendência a interiorizar, a buscar sua identidade autêntica. Essa espiritualidade vemos desde os povos primitivos até à atualidade, embora o ego tente esconder isso. Mas o ser humano sempre teve essa necessidade de buscar uma transcendência interior, algo que dê sentido à vida, porque o material não dá. Então neles se desenvolve muito essa espiritualidade. É isso que vejo nesses doentes. E no seu segundo livro, o senhor fala do ego e da supraconsciência. Exato. Falo e desenvolvo em profundidade o que é o ego, sobre o qual já comentamos algo aqui, que manifestações ele tem. O ego é necessário para viver a dimensão humana. Toda manhã, quando levantamos, dizemos, hoje tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Este impulso vital, realizar nosso trabalho e nossas obrigações materiais, é obra do ego. Agora, cuidado, que num âmbito materialista, esse ego infla, se hipertrofia e então nos domina e tampa, oclui nossa identidade autêntica, que é a supraconsciência,
E o senhor descobriu que as pessoas que passaram por essas experiências de quase morte, de alguma maneira, acabam retornando ou se transformando em relação ao seu ego. É como se ele caísse, como se ele desmoronasse por Totalmente. completo. Controlam o seu ego, eles o têm, mas o controlam. E isso possibilita que a flor se manifeste sua supraconsciência, que se evidencia com sua dinâmica vital, regida pelos arquétipos, coisa que não tinham antes. Alguns deles eram pessoas tremendamente materialistas. Veja como isso é importante, que Bush, um norte-americano, sabe que eles gostam muito de estatísticas, fez uma estatística das pessoas que tiveram uma experiência de quase morte. Quase 80% a relação do casal se rompe, se separam. Sabe porquê? É por isso que o seu parceiro diz, você não é mais a mesma pessoa. Você estava acostumado, por exemplo, a ter aquela ânsia material de querer comprar tudo o que via. E agora, de uma hora para outra, você diz, mas se temos mais do que o necessário. E o parceiro diz, escuta, mas você não é o mesmo. Antes queríamos viajar, comprar um carro bom, e agora você não dá importância a nada disso. Quase 80% se separam pela mudança tão profunda que a pessoa que teve uma experiência de quase morte apresenta do ponto de vista existencial. O senhor também falou de algo que está no seu segundo livro, que eu recomendo que todos busquem, e também que, quando tiverem a oportunidade de o Dr. Sanz ir ao seu país, assistam a uma palestra dele. Em breve haverá muitas na América Latina, espero, então aproveitem para vê-lo. Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre a precognição. A precognição que aparece no seu segundo livro, repito, e que o senhor mencionou, é que talvez as pessoas próximas da morte tenham essa sensação de ver ou pressentir o que vai acontecer. Esse é outro elemento presente, não é? É sempre a mesma coisa. A consciência local ou neuronal se move no passado, no presente e no futuro. Ela lembra o que passou no passado, vê o que está acontecendo no presente, mas não sabe de nada. Pode ter planos para o futuro, mas não sabe o que vai acontecer. No momento em que a pessoa tem precognição, que é saber o que acontecerá no futuro e que surge espontaneamente, sem raciocínio lógico, isso é importante, sem raciocínio lógico, significa que não é o cérebro que faz, é outra entidade, que é a supraconsciência que, como eu disse, como vive. Tudo no presente, só existe o momento atual, o agora, o presente, o que tem que ocorrer para a supraconsciência já é presente. Então ela vê espontaneamente e isso se manifesta com a precognição. Já é uma manifestação da evidência. A realidade existencial, a supraconsciência, está se tornando evidente. Doutor, deixe-me fazer uma pergunta sobre um caso muito conhecido na Colômbia. Provavelmente o senhor não conhece, vou contar rapidinho sobre precognição e a proximidade da morte. E quero que o senhor me diga sobre a sua visão da supraconsciência e tudo mais, o que pode ter acontecido. No nosso país, na Colômbia e na América Latina, um cantor chamado Jason Jimenez era muito famoso, ele era muito, muito conhecido, tinha muitas músicas, era muito, muito famoso. E em muitas entrevistas, como esta que estamos fazendo, ele dizia a muita gente que tinha certeza de que morreria em um acidente de avião, porque em muitos sonhos, não um, dois ou três, ele sempre se via caindo em um avião e que sua alma se desprendia e ele conseguia ver as florestas e as montas. Era o que o Jason Jimenez dizia. E de repente todo mundo achava que era só um sonho, uma alucinação. E aí o Jason Jimenez morre em um acidente de avião, exatamente como disse em várias entrevistas. E ele falava direto: eu sei que vou morrer em um acidente de avião. Isso seria a supraconsciência? Seria a precognição? O que o senhor pensa desse caso? Isso é, na verdade, mais uma manifestação clara da nossa própria supraconsciência. Veja bem, cada indivíduo possui um grau de evolução espiritual distinto. Nós, como bem disse Teilhard de Chardin, não sei se você já ouviu falar dele, aquele grande jesuíta, um jesuíta que quase foi excomungado, quase o baniram da igreja, coitado. E não permitiram que ele publicasse suas obras. Como ele era um padre jesuíta, ele foi um paleontólogo e antropólogo de grande destaque. Por isso, ele buscou unir o conhecimento científico com a sua espiritualidade. E disse que a vida na dimensão humana do ser humano é uma evolução que começa no ponto alfa, cheio de impurezas, e que nossa vida é cada obstáculo, um aprendizado para ir eliminando impurezas até chegar ao ponto ômega. O ponto ômega é a santidade. O estado de Buda, a iluminação, o avatar é um santo.
Ao longo da nossa jornada espiritual, precisamos eliminar gradualmente nossas impurezas internas. Conforme o nível de evolução, estamos mais próximos do estado de Buda, da santidade, nossa supraconsciência, ou, por outro lado, mais distantes disso e muito mais próximos do ego. À medida que se aproximam da sua supraconsciência, maiores se tornam as chances que vocês possuem, inclusive de forma consciente, de contatar a sua supraconsciência. Tem gente que te diz em sonhos ou espontaneamente que vê o que está acontecendo em outro lugar naquele momento, ou diz o que vai acontecer daqui a 2 dias e acontece. Porquê? Porque já estão muito evoluídas e contatam sua supraconsciência. E voltamos sempre ao mesmo. A supraconsciência não tem tempo. Não tempo. No plano astral, o tempo não é um fator absoluto, só existe o momento presente. Ela vê o passado, o presente, o que ocorrerá daqui a séculos, está vendo tudo se lhe interessar. Esse homem era um homem evoluído, esse cantor, e ele foi capaz, de forma consciente, de contatar sua supraconsciência e viu o momento atual da sua vida, passado, presente e futuro, e viu que teria um acidente de aviação. Ou seja, isso é perfeitamente justificável. E temos casos de doentes, de pessoas que nos dizem isso. Ou seja, esse grau de evolução é muito importante. E aqui eu gostaria de lhe dizer, olha, eu sou um grande pesquisador, gosto muito de pesquisa. Acredito que a medicina tem 3 pontos importantes: assistência, docência e pesquisa. Temos a obrigação de fazer as 3 coisas. E então, quando descobri isso, minha vida mudou. Bem, eu percebi que existe algo muito maior. E então eu disse a mim mesmo, eu quero entrar em contato com esse algo a mais. Eu ficava profundamente maravilhado quando me diziam, doutor, quando a gente vê a luz na experiência de quase morte, o amor que se vive é de uma dimensão que o senhor não consegue nem imaginar. Jamais, dentro desta nossa limitada dimensão humana, o senhor conseguirá chegar ao limiar do amor extraordinário que se manifesta plenamente na outra dimensão. Como um pesquisador, eu pensei comigo mesmo, mas se essa pessoa possui tal capacidade, então eu também devo possuir essa tal supraconsciência. Por qual motivo eu não poderia ter isso? E foi nesse momento que eu me questionei. Eu estudo diversos casos de morte clínica, nos quais, no exato instante em que os pacientes estão clinicamente mortos, a supraconsciência acaba por se manifestar. Então eu me fiz a seguinte pergunta: será que eu poderia, de forma consciente, entrar em contato com a minha própria supraconsciência? Sim, é perfeitamente possível, pode acreditar nisso. Existem indivíduos muito evoluídos que realizam isso de forma totalmente espontânea. E para aqueles que ainda não chegaram lá, existem métodos específicos. E nesse sentido, temos a meditação profunda ou a oração devota. Esses são caminhos que, na verdade, servem para neutralizar o ego. O ego bombardeia nossa mente continuamente com pensamentos e lembranças para nos distrair. Nossa mente é uma nuvem de movimento intelectivo provocado pelo ego para nos distrair. E o que se faz com a meditação ou a oração devota é focar a mente em um único pensamento, controlando o ego. E com uma técnica, eu tenho uma pessoa muito avançada que me orienta e medita há muitos anos, posso garantir que você consegue estabelecer esse contato. E quando você contata a supraconsciência, sente exatamente o mesmo que os pacientes relatam. Você percebe, o doente diz na experiência de quase morte que quando está na experiência sua mente está aberta, eles são o universo, estão unidos a todo o universo, fazem parte do universo, são a natureza e estão unidos a todos pelo amor. E veem qualquer objeto, uma rosa, uma árvore, um pôr do sol, não veem apenas mais um, veem a essência, veem o que se chama ontologia, veem a pureza, a presença da divindade em tudo. É maravilhoso de se ver. Você vê com clareza, não vê? Logo surge harmonia, paz e pura alegria. De gozo, que você se aproxima muito dos arquétipos.
Eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Depois de ler seus livros e ouvir muitas de suas palestras, queria te perguntar o seguinte: muitas das pessoas que talvez estejam nos assistindo estão vivendo um luto, perderam alguém. O Senhor diz: a morte não existe. Para elas, há esperança de que poderão contatar novamente essa mãe, esse pai, esse avô, esse filho perdido. Olha como isso é importante. Recebemos muitos e-mails e muitos WhatsApps de gente nos perguntando. Temos mensagens que dizem, doutor, eu ia-me... E ao ver os seus vídeos e lendo também os seus artigos e todo o seu material, estou encontrando um sentido para a vida e não vou me suicidar. Agradeço ao Senhor, salvou minha vida. Ou seja, a pessoa que está em luto vive um dos momentos mais tristes e difíceis do ser humano, sobretudo se o luto for de um familiar próximo, que logicamente, na maioria dos casos, são familiares, e principalmente se houver suicídio envolvido. Tenho experiência com famílias e pacientes nisso. Eles se sentem culpados. Além da dor que já sofrem pela falta do ente querido, sentem-se culpados pelo suicídio, achando que fizeram algo errado para que a pessoa se matasse. O luto é extremamente triste e doloroso de enfrentar. É uma experiência muito dura de suportar. Para essas pessoas, a única saída é reconhecer sua autêntica identidade humana. E estes livros podem ajudá-las. No momento em que souberem que seu ser, na verdade, e aqui há provas objetivas com base científica, que o ser que se foi não morreu, apenas se desprendeu da capa que usava na dimensão humana, mas sua identidade autêntica está viva em outra dimensão. Lembrem-se do caso da enfermeira, certificado e verídico. O seu familiar está exatamente da mesma forma em outra dimensão e você irá encontrá-lo lá. Portanto, o que deve fazer é enviar energia positiva, alegria, dizer nos encontraremos, nos veremos, te mando orações, te mando amor para te ajudar. Mas não o medo, nem a pena, nem o sentimento de culpa pela perda. Isso as ajudará. Se focarem no egocentrismo, vão sofrer demais. Se focarem em sua realidade existencial, verão que o luto se torna suportável e passa de uma maneira muito, muito mais leve, com um conhecimento profundo da realidade existencial que dá sentido à vida e faz compreender a realidade não da morte, mas do trânsito. Lembrem-se que estou mudando a palavra morte, quero que ela desapareça. Isso é um trânsito Na verdade, uma para mudança para outra outra. dimensão energética. E durante um período bastante longo, esse tema esteve sempre presente dentro das diversas religiões. Eu sei, inclusive, que o senhor teve a oportunidade de conversar com o Papa, de falar pessoalmente com o Papa Francisco. E o Papa Francisco lhe respondeu dizendo: devido à minha própria formação religiosa, eu concordo plenamente com o senhor. Sim, exatamente, porque ele me confidenciou coisas realmente muito importantes. O Papa Francisco, não diretamente por intermédio de mim, mas através de alguns amigos em comum, acabou conhecendo o meu livro e a minha mensagem. E foi então que ele disse: eu realmente quero falar pessoalmente com este homem. E ele me concedeu uma audiência. No dia 10 de janeiro, logo às 8 da manhã, eu já estava lá nos seus aposentos privados com ele. E eu fiquei um longo período de tempo conversando com ele. O senhor já deve ter visto a foto, estive a sós com ele. Nós podemos mostrar a foto com o Papa. E então ele me disse algumas coisas. A primeira foi: o Senhor diz o mesmo que a Igreja diz. O Senhor diz que há uma consciência primeira, que é Deus, Jeová, Alá, chame como quiser. E que esta consciência se manifesta em cada ser humano na forma do Espírito, como diz a Igreja, e o Senhor chama de supraconsciência. É a mesma coisa. O que Jesus disse: sois filhos de Deus. Estáis feitos à imagem e semelhança de Abba. Abba é Deus em aramaico. Perguntavam a ele: e onde podemos encontrar Deus se Ele está aqui? Ele dizia: pobres de vós, se o tendes dentro e não sabeis vê-lo. Vosso ego evita que o vejais. Então, eu digo o mesmo. Temos Deus dentro de nós, que é o nosso eixo. A Igreja diz o Espírito. É a supraconsciência. A expressão da consciência primeira de maneira holística em cada um de nós. Nossa identidade autêntica. E que esta é holística com a consciência primeira, que é Deus. Ele disse. O Senhor diz o mesmo que a Igreja. Deus e o Espírito Divino que habita em cada ser humano.
e afirma que essa supraconsciência possui uma dinâmica vital profundamente fundamentada nos arquétipos universais. A Igreja nos orienta a sermos sempre bondosos e caritativos. Bondade, amor, eu digo o mesmo. Quando se contata a supraconsciência, empatia, altruísmo, bondade, justiça, beleza, amor, a mesma coisa. Ele disse, continue fazendo o que faz. O mundo ocidental precisa que isso seja explicado de maneira científica, quer evidências. A Igreja diz com dogmas. E hoje, se você diz às pessoas, têm que acreditar porque a Igreja diz, elas dirão, olha, acredite você, prove para mim. Pois o ser humano dos dias de hoje se fundamenta inteiramente no cientificismo, na busca pela evidência concreta. E eu demonstro isso de maneira objetiva e clara. Foi por esse motivo que o Papa me disse, o senhor consegue lotar teatros com milhares de pessoas enquanto a Igreja permanece vazia. Porque na Igreja usam dogmas. E quando eu disse isso ao Papa, pensei, agora ele vai me dar uma bronca. Eu disse, a Igreja usa dogmas, não evoluiu o suficiente. E sabe o que ele me disse? Não disse nada, mas me olhou e fez assim. Doutor, já estamos chegando ao fim deste podcast. Eu sempre tive vontade de fazer isso, peço desculpas por interromper assim, mas é por causa do nosso tempo. Eu gostaria que o senhor enviasse uma mensagem a todos que estão nos assistindo, que certamente lerão seus livros e que talvez precisem de uma palavra de conforto neste momento da vida. Não sei se estão passando por uma fase ruim, mas para encerrarmos, o que o senhor diria a essas pessoas? Olha, em primeiro lugar, quero agradecer a sua gentileza, porque acho a finalidade de... Penso que, com a idade que tenho, eu gostaria de descansar, estar com minha esposa, que amo muito, e meus filhos. Minha esposa é de Barranquilla. Imagine se eu amo a Colômbia, venho muito para cá. Para mim, a cidade de Barranquilla é exatamente como Barcelona. E eu sinto um amor pela Colômbia que é tão profundo quanto aquele que tenho pela Catalunha e pela Espanha. Sendo assim, eu diria que o meu principal objetivo, através de tudo o que tento transmitir com a minha mensagem, é simplesmente ajudar. Eu sempre mantenho muito presente na minha mente aquela frase tão famosa da Madre Teresa de Calcutá que dizia: quem não vive para servir, não serve para viver. Gosto muito mais de dar do que de receber. E penso que com esta mensagem ajudo muitas pessoas. A prova é que recebemos muitíssimos e-mails, muitos WhatsApps de agradecimento, dizendo que damos um sentido à vida, como mencionei antes, sobre alguns que iam cessu e não o fizeram. Nesta minha mensagem, eu não quero tocar, veja bem, nem em política, nem religião, nem sexo, porque no momento em que eu tocar em aspectos que condicionam partidarismos, não me interessa. Eu falo da existência real do ser humano e isso afeta todo ser humano, seja de qual ideologia for e de qual país for. Essa inquietação, essas perguntas existenciais, quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? Todo ser humano as tem, todos. E minha mensagem é dirigida a todo ser humano e a finalidade é ajudá-los. E o Senhor me deu a possibilidade de ajudar muitas pessoas porque sei que o seu podcast tem uma difusão amplíssima. Por isso agradeço de todo o coração. Se isso fizer bem a alguém, me sentirei muito satisfeito. E o que quero aconselhar? Eu gostaria de lhes aconselhar que a vida, no momento em que vocês contatarem a sua verdadeira realidade, eu posso lhes garantir que ela é um milagre, um presente, uma verdadeira maravilha. Já quando se está vivendo sob o domínio do ego, sofre-se muito. Vejam só que diferença abismal existe entre essas duas formas de viver. Procurem alcançar a supraconsciência. Não recomendo que tentem alcançá-la por meio da morte física, pois existe o risco de não retornarem. Mas existem outros métodos. A meditação, a oração devota. Busquem uma transcendência na vida. Sobre o materialismo, pensem que viemos sem nada e vamos embora sem nada. Nós deixamos tudo para trás. Morrer fisicamente é, na verdade, algo extremamente fácil. Uma pequena artéria coronária acaba por entupir e nós caímos mortos diretamente no chão. Portanto, existe algo muito mais importante e verdadeiramente transcendente. Trata-se da nossa própria realidade existencial. É a nossa supraconsciência. Procurem por ela e no momento em que a encontrarem, sentirão uma paz profunda, uma harmonia plena. Saberão como gerir as suas emoções, a memória irá melhorar, a insônia desaparecerá, o stress sumirá e passarão a ver todos como verdadeiros irmãos. Somos todos irmãos, temos todos o mesmo interior. O traje é diferente,
Uns brancos, outros morenos, outros negros, uns bonitos, outros feios, mas isso não importa, pois logo se vê que a involução senil, que conhecemos bem, é um processo bioquímico, nos deterioramos e partimos. Dá até pena. Vejo minhas mãos agora e comparando com quando era jovem, digo, meu Deus, que deterioração, não é? Ou seja, não se deve focar apenas no traje. O traje é algo meramente efêmero. Busquem, enfim, por esta realidade. Encontrarão uma vida maravilhosa e, sobretudo, para quem está em luto, por quem tenho muito apreço e compreensão. É um momento muito difícil, sofrido. Se contatarem sua supraconsciência, isso ajudará tanto a superar essa etapa difícil. Compreenderão que a separação do ente querido é momentânea. Ele continua em outra dimensão. Isso ajudará inclusive a eles e vocês podem ajudá-los enviando energia positiva. É isso que aconselho. Busquem sua supraconsciência e muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Manuel Sanzagarra. Para mim foi uma honra imensa poder estar aqui com o senhor, de verdade. Muito obrigado por participar do programa Histórias Paranormais com Esteban Cruz. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado de coração. E a vocês, muito obrigado por terem nos assistido. Realmente foi um podcast incrível. Se gostaram, deem um like. Se gostaram, busquem os livros do doutor, vocês os encontram em todo lugar. Falamos até de um livro que ainda não está nas livrarias, mas por enquanto tem este que é realmente fabuloso. A supraconsciência existe, vida após a morte. E este que vocês precisam ter, ego e supraconsciência. E se algum dia o doutor for à sua cidade, com certeza vocês terão uma experiência que vai mudar suas vidas. A vocês eu desejo apenas amor, a vocês apenas luz, a vocês eu, Esteban Cruz, quero dizer que amo profundamente todos vocês.